Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos falar de séries, né? Mais especificamente, né, do nosso assunto predileto, que é Jornada nas Estrelas, né? Agora que a série Picard terminou, né, que a gente teve uns certos atritos ali ao assistir, né? Foi uma série conflituosa, né? Foi uma série que despertou alguns elogios, mas também muitas críticas, né? A ideia é a gente começar a falar de Jornada nas Estrelas mesmo, a gente falar da nossa Jornada nas Estrelas de raiz, começar a falar de Enterprise, começar a falar de TOS, começar a falar de TNG, começar a falar de Deep Space Nine e de Voyager, né? Então eu quero tentar aqui nas próximas semanas aí, nos próximos vídeos, né, discutir um pouco desses episódios assim, dessas séries, né? Eu não sei se eu vou conseguir falar de todos os mais de 700 episódios aqui, né? Mas é uma ideia, tá? Eu tenho essa ideia na minha cabeça de repente começar a investigar um pouco esses episódios, né? Falar da Jornada nas Estrelas mesmo, que todo mundo gosta, né? E eu vou começar hoje, né, do início, né? Eu vou começar falando de Enterprise, do episódio piloto de Enterprise intitulado Broken Bow, né? Essa série, ela é uma prequel. Então a prequel, ela tem o problema de ter que se encaixar com o que vem depois dela e de ter que se encaixar com o que vem antes dela também, né? No caso, Primeiro Contato, né? O longa Primeiro Contato, né? Que a gente vê toda aquela coisa do Zefram Cochrane, né? E depois também com TOS, né? Posteriormente com TOS, né? Com uma série clássica, série original, né? Esse primeiro episódio, ele que é o Broken Bow, ele teve, né? Eu acho que ele foi um pouco feliz, ele foi feliz em fazer isso, né? De tentar estabelecer um pouco essas conexões, né? E é interessante a gente ver, né, que a história basicamente ela falava de quê? Ela falava de um Klingon que cai numa plantação, né, em Oklahoma, né? Ele é perseguido por uma espécie alienígena que depois a gente vai saber que é a espécie Sullivan, né? E aí o que vai acontecer? O Klingon vai conseguir matar esses dois Sullivans, mas ele acaba sendo alvejado pelo dono da fazenda, né? Ele acaba sendo ferido, né? Ele é enviado como, vamos dizer assim, uma espécie de prisioneiro, entre aspas, né? Ele recebe cuidados médicos, né? E o interessante aí é que a gente está numa fase, né, que é o século 22, onde os seres humanos praticamente são tutelados, né, pelos vulcanos, né? E os vulcanos, né, eles não têm uma fé muito grande ainda que os humanos estejam prontos, né, para explorar o espaço profundo, né? Esse negócio dos humanos serem muito suscetíveis a emoções, né, de serem vistos como muito primitivos pelos vulcanos, não terem aderido à lógica total, acaba tendo como consequência uma posição extremamente arrogante dos vulcanos para com os humanos, né? Então a série ela vai ser ditada um pouco por esse tom. Até que ponto, né, os seres humanos eles conseguem, né, sair dessa tutela dos vulcanos, eles conseguem se mostrar dignos de explorar o espaço, e até que ponto os vulcanos estão sendo excessivamente arrogantes com os humanos, né? Você não tem aí, né, uma vitimização dos humanos e nem um estado extremo de arrogância dos vulcanos. A gente consegue ver que existe um espaço ali de negociação, um espaço de diálogo, né? Se os seres humanos têm os seus defeitos e os vulcanos têm os seus defeitos, o inverso também acontece. Ambos também têm suas virtudes. Os vulcanos também têm as suas razões para realmente terem uma postura mais cautelosa com os humanos. E ao mesmo tempo, né, os vulcanos conseguem aprender com os humanos outros valores que vão além da lógica, né? Além dos que ele tem, dos valores que eles têm na lógica. Então você vê ali uma constante negociação. Você não está vendo uma visão ali maniqueísta. Ah, o vulcano é ruim, o humano é bom, o humano vai com a sua bondade provar que o vulcano é ruim. Entendeu? Não tem isso, né? Existe um diálogo ali. Existe, entendeu, um espaço para argumentações. O que é a Jornada nas Estrelas mesmo, né? E não o que a gente tem visto ultimamente, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouco mais dessa história. Então o que acontece? Como
Klingon ele acabou sendo, né, meio que, entre aspas, derrotado em batalha, né, o que seria mais adequado para a cultura dele? Ter uma morte honrosa. Então os vulcanos queriam entregar o Klingon morto, né, para Cronos, né, para a capital do Império Klingon, né. E aí os humanos bateram o pé, principalmente o Jonathan Archer, né. O Jonathan Archer bateu o pé e aí eles conseguem, né, levar esse Klingon vivo. Né, eles conseguem levar esse Klingon vivo, só que esse Klingon está sendo perseguido pelos Sullivans. E eles acabam perdendo esse Klingon, né, num ataque dos Sullivans à Enterprise. E aí o que vai acontecer? A T'Pol, né, que era a vulcana que foi, né, escolhida para participar da missão, né, porque ela tinha acesso às cartas estelares que os terrestres não tinham, né? Ela vai começar a dizer que a missão do Archer acabou porque ele perdeu o Klingon e era para ele voltar para a Terra. Só que o Archer, né, naquela impetuosidade humana dele, né, ele se recusa a fazer isso e ele vai atrás, né, do Klingon. Ele tenta, né, rastrear o Klingon, né? Ele tenta conseguir informações para isso, né? Tem horas que a T'Pol ajuda, tem horas que a T'Pol encobre as informações. Então isso cria um clima de atrito muito grande entre o Archer e a T'Pol, né? A gente vai ver um clima de atrito muito grande também entre a T'Pol e o Trip, né? Que depois a gente sabe que lá nas temporadas mais adiante eles vão fazer até um par romântico aí, né? Mas no início existe muito atrito, né? Porque o Trip também ele consegue ser mais impetuoso do que o Archer em alguns momentos, né? E essa impetuosidade do Trip ajuda a T'Pol muito a entender a natureza humana e entender o senso de companheirismo e de solidariedade entre os humanos. Isso é uma coisa muito interessante que a gente vê nesse primeiro episódio logo de cara, né? Por que os Sullivans queriam pegar o Klingon, né? Porque o que estava acontecendo? Os Sullivans estavam infiltrados no Império Klingon, né? Fazendo, vamos dizer assim, umas querelas lá para as facções Klingons, né, para as casas Klingons entrarem em atrito umas com as outras, e tudo isso fazia parte de uma coisa chamada Guerra Fria Temporal, né, que são ordens que vêm de um futuro bem distante, bem longínquo, para fazer essa Guerra Fria Temporal. Essa Guerra Fria Temporal, ela nunca foi muito bem explicada na série, né, e ela já é falada no episódio piloto, né, e esse é um dos problemas que eu consigo, pelo que eu me lembro, né, consigo identificar lá, né, em Enterprise, né, nessa série Enterprise, né, dessa má resolução dessa Guerra Fria Temporal, que isso é um problema nessa série, né. Mas a gente vai, ao longo dos episódios que a gente for analisando aqui, a gente vai falar um pouco mais dessa Guerra Fria Temporal, ver como é que ela foi explorada nos episódios seguintes, tá? Pois bem, então o que acontece? O Archer, né, para evitar, né, uma guerra terrível lá entre os Klingons, ele vai conseguir, né, capturar, ele vai conseguir pegar esse Klingon de volta, levar para Cronos, né, e ele vai conseguir fazer com que os Klingons entendam toda a tramóia lá dos Sullivans, né, no caso, né. Então a série ela tem mais ou menos essa pegada aí. Esse primeiro episódio ele teve mais ou menos essa pegada aí, né, onde você tá vendo muitos atritos entre a T'Pol e o Archer e o Trip, né? E depois no final do episódio você vai vendo, né, que a T'Pol começa a se adaptar àquela tripulação, né? Que eles começam a se consolidar naquela tripulação ali, tá? E formar uma tripulação que vai começar a exploração, né? Que finalmente, né, depois de toda a resolução dessa trama, né, o Archer vai ter autorização, né, do almirante lá, né, do almirante da Terra lá, para poder fazer as viagens e as explorações espaciais, né, e aí levar, vamos dizer assim, esse espírito humano para as estrelas, para o espaço profundo, né. Agora, é interessante a gente perceber também que esse episódio teve alguns problemas, né, além dessa coisa aí mal explicada, né, entre a Guerra Fria Temporal, também era o primeiro episódio, né, que essa coisa talvez tivesse que ser trabalhada melhor mesmo depois, né. Além disso, a gente tem dois problemas aí. Um dos problemas que eu acho foi um comportamento da Osh, né. A Osh, que era linguista, que era especialista em idiomas, que era especialista em frequências, né, que não tinha muita experiência em viagens espaciais, né, ela acaba tendo uma postura muito arrogante às vezes, né, para com seu capitão. A gente sabe que Jornada nas Estrelas tem uma importância na hierarquia, tem uma importância muito grande
dá muita importância para a hierarquia militar, a gente vê isso muito na série clássica, né? Ali você pode ter até a desculpa, entendeu? De que estava havendo uma primeira, vamos dizer assim, uma primeira tripulação, que essa hierarquia militar talvez ainda não fosse muito forte, né, dentro do espírito de Jornada nas Estrelas, coisa e tal, né, porque está começando tudo ali, mas ficou um negócio esquisito. Lembrou um pouquinho as violações de hierarquia militar que a gente vê em Discovery, por exemplo, que, sabe, causa um certo incômodo. A Osh não poderia ter uma postura tão agressiva assim diante do capitão quando você tem alguns problemas assim com a navegação da nave, por exemplo, a nave sacode um pouco mais do que ela gostaria que sacudisse, né? Isso daí foi um problema. E uma outra coisa também que eu sempre achei muito problemático em Enterprise, né? Que é uma coisa que eu particularmente não gosto, tá? É uma série que tem um forte apelo sexual, né? A gente vê aquela câmara de descontaminação lá onde estão o Trip e a T'Pol, né? E eles têm que ficar passando, eles estão lá com trajes mínimos, né? E tem que ficar passando um gel no corpo do outro, entendeu? Eu acho que aquilo ficou excessivamente apelativo. Algumas pessoas podem dizer, mas você tinha 7 de 9 em Voyager, né? Também com aquela roupa extremamente apertada para realçar as formas do corpo dela. Sim, isso também era um problema, né? Porque você acabava ficando mais, né, vidrado na mulher do que na construção da personagem, que teve uma construção de personagem muito boa, né? Eu tenho a impressão de que para você até afugentar um pouco esse sex appeal da 7 de 9, não dizer que ela era, você dizer que ela era só uma personagem que estava ali só por causa do sex appeal dela, né? Quando você tem uma construção tão detalhada do personagem, né, a partir do momento em que ela entra na série, acho que até para dar uma amenizada um pouco nesse mito de mulher objeto que a 7-9 poderia ser ali, né? Mas em Enterprise a coisa ficou um pouco estranha logo de cara, assim, no início, né? Ficou um pouco apelativa demais, né? E é uma coisa que realmente incomoda um pouco, né? Você ficar lá mostrando o corpo da T'Pol, mostrando o corpo do Trip lá, entendeu? É um negócio um pouco exagerado, entendeu? Eu particularmente achei um pouco exagerado isso aí. E é uma coisa que eu creio que Jornada nas Estrelas não precisa, porque Jornada nas Estrelas é uma série, entendeu? Que tem aqueles fãs fiéis que sempre vão bancar a série. E para você trazer fãs novos, entendeu? Com essa apelação, né? A argumentação sempre é essa, né? Trazer fãs novos, né? Mostrar corpo, bunda, peito, essas coisas, né? Mas eu acho que não ficou muito legal, certo? Então, é legal a gente dar uma revisitada nesse episódio, é legal a gente rever as coisas. Foi muito bacana você ver Enterprise zarpando, né? Com uma gravação do discurso do Zefram Cochrane, né? Que é feito pelo mesmo ator do filme, né? Do Primeiro Contato, né? Aquilo foi muito bacana, realmente, né? E a gente está vendo aí, né? As primeiras aventuras da Enterprise, a gente está vendo aí como a Enterprise ela parecia um submarino, a parte interna dela, que era uma parte muito fechada, era uma parte muito muito claustrofóbica, aquela nave por dentro, né? A coisa de você ainda não usar pistolas de phaser que são em tonteio e que são em posição para matar, que eles já recebem isso praticamente no final do episódio. A coisa de você fazer teletransporte inicialmente só para carga e não para humanos, né? Aí o Asher acaba lá numa situação extrema lá, ele acaba tendo que ser teletransportado, é o primeiro humano que vai ser teletransportado ali no caso, né? Então é legal você ver que a série, nesse primeiro episódio, estava se preocupando, entendeu? Em introduzir esses temas que depois eram muito caros, né? A Jornada nas Estrelas, o phaser, o teletransporte, todas essas coisas, né? Então é bacana você revisitar esse primeiro episódio de Enterprise, sim, certo? Pois é, gente, eu vou ficando por aqui então hoje, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Eu fiz um texto sobre Enterprise, sobre esse primeiro episódio de Enterprise, né? Eu vejo o episódio, né? Digito lá o meu texto, né? Eu uso esse texto como base para fazer o vídeo. E o texto fica, vocês já sabem onde, né? Na Batata Espacial, né? batataespacial.com.br. Tá lá o episódio todo analisadinho, bonitinho, né? E com essas observações aí, é sempre legal, né, você ter a coisa escrita também, né, que na parte escrita a gente pode falar de mais coisas do que a gente pode falar aqui no intervalo desse vídeo aqui, tá certo? Então é isso aí, gente. Até a próxima. Fui, tá? E a gente se vê. Abração.